Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra do Senhor. Convido você a hoje estudar comigo a recapitulação da lição da Escola Sabatina da semana, para que a gente possa estar ali afiado para o estudo da Palavra de Deus e mais comunhão e mais relacionamento com o Senhor. Na semana estudamos a lição 3, Imagens do Casamento. E o verso que nós estudamos para a meditação da semana está em Apocalipse 19, verso 9, que diz assim: E então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Durante a semana nós estudamos vários exemplos, símbolos, que nos mostram como Deus compara o seu relacionamento com a igreja. Deus coloca ali um relacionamento de casal mesmo, um amor que é um vínculo que os torna um só, que é o casamento. A gente não pode perder de vista que o casamento foi criado no Éden, junto com o sábado, junto com o ser humano, e foi nos dado como um presente para que o ser humano se tornasse então a imagem de Deus perfeita. Adão sentiu tanta necessidade de ter alguém que Deus lhe deu, Eva. Ele e Eva, os dois juntos, se tornavam a imagem de Deus. E juntos, então, eles tinham um relacionamento, uma comunhão especial, que é o vínculo do relacionamento, que é a base da nossa família, que é o casamento, pai e mãe. Foi isso que Deus criou, foi essa a vontade do Senhor, para nos tornarmos completos, sendo nós, então, a imagem refletida do Senhor. Isso é tão importante, assim, uma só carne, essa união, que não podemos banalizá-lo. As pessoas banalizam demais, as pessoas olham o casamento como se fosse algo temporário, que seja eterno enquanto dure. Aí vem muitas vezes novelas que falam de traições, que falam que você pode amar uma pessoa, mas pode ter outras. Na própria história bíblica nós temos isso. Vários e vários exemplos que pessoas adulteraram, quebraram os mandamentos. Tinham não só uma esposa, mas várias. E não só a esposa, mas concubinas, que eram as amantes oficiais que eles tinham, além também de relacionamentos com prostitutas. O casamento era banalizado e quando isso acontecia, as consequências eram terríveis, assim como é hoje. Quando um casamento é quebrado, os filhos sofrem, a sociedade sofre. E Satanás, o inimigo de Deus, sabe muito bem disso. Quando nós analisamos as profecias bíblicas, vemos ali a mulher prostituída, aqui temos ali em Apocalipse 17, que abandonou a crença em Deus e chega a perseguir o povo do Senhor. A igreja do Senhor, olha só, perseguindo o próprio povo de Deus e crendo em blasfêmias, em coisas que não estão na palavra do Senhor. Nós não sabemos até onde nós podemos ir quando estamos longe de Deus. Assim como também não sabemos onde podemos ir quando estamos com o Senhor, para o bem, mas para o mal é terrível. E aqui nós temos então esses primeiros exemplos do casamento e da importância do casamento na palavra de Deus e como a gente deve considerá-lo. Paulo em Efésios nos diz que o casamento é tão importante que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E deve ali ser o cabeça do seu lar. Mas não o cabeça no sentido de machismo, não. Na verdade, os dois têm que estar juntos ali, ombro a ombro. A mulher não é superior nem inferior, o homem não é superior nem inferior, os dois juntos. O homem deve ser o cabeça do seu lar no sentido sacerdotal. Ele deve ser o líder da sua casa. E isso está certo, é o plano de Deus. Mas ele tem que ter ali a base na palavra do Senhor. E ele não pode simplesmente dizer, olha, eu mando aqui em casa, sem amar a sua esposa. Maridos, amem as suas esposas. Você só vai ser o cabeça do seu lar se você amar a sua esposa. E se você ama a sua esposa, você não vai ser agressivo com ela, você não vai ser arbitrário com ela, você não vai tratá-la de forma errada, vai tratá-la com gentileza, com amor, com delicadeza, com respeito. Isso é ser um homem de verdade. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Um bom homem, um bom cabeça do lar, governa a sua casa com justiça e com amor, honrando a sua esposa. Assim também a sua esposa ao seu marido. Assim vocês e a gente, constrói um lar com a graça de Deus. A lição de segunda-feira falou pra gente sobre a bela noiva. Ezequiel 16 comentou ali uma história de amor em que Deus compara o seu povo e diz que seu povo era como uma jovem que foi abandonada, deixada, mas ele foi lá, a protegeu, a limpou, a vestiu, a deu joias, mostrando ali a beleza que ela deveria ser dada a ela, a riqueza que foi dada a ela, a veste de justiça, mas que infelizmente essa moça abandona a Deus, adorando, no caso se prostituindo com outras nações ali. Deus compara que quando nós o abandonamos ao adultério espiritual, isso que é quando nós abandonamos o Senhor,
Mas a profecia bíblica em Ezequiel 16 continua nos falando que Deus nunca deixa de amar, nunca deixa de tentar, buscar e nos dar a oportunidade de salvação. Essa é a nossa história de amor com Deus. Nós o abandonamos, mas Ele continua nos buscando para nos salvar. É uma história de recomeço, é uma história de redenção, quando nós aceitamos o convite de Deus para voltar para casa. A lição de terça-feira falou para a gente da esposa de Oséias. Oséias, que teve que se casar com uma prostituta, foi abandonado e traído por ela e teve que ir de novo atrás dela. E não, Oséias não era um corno manso, como o pessoal fala por aí, né? Não era um corno, pelo contrário, ele era alguém de amor e ouvia a mensagem de Deus. Quando ele foi até Gomer, sua esposa, foi porque Deus mandou. E quando ele foi buscá-la novamente, foi porque Deus mandou. Havia oportunidade de salvação para ela. E assim um novo começo, um exemplo bíblico de como Deus vai até nós e nos dá novas e novas oportunidades. E na prática, Deus mostra muito bem a santidade do casamento e que mesmo que haja traição, o que é terrível, eu digo a você, busque um conselheiro, se você sente isso na sua família, no seu lar, se passou por essa situação, porque às vezes não tem uma resposta simples, né? Então às vezes não dá nem para restaurar, mas é preciso tentar, buscar uma oportunidade de salvação, de ajuda, para você entender o que aconteceu, por que houve essa quebra de confiança, uma doença emocional talvez, um abandono, não sei. Como eu disse para você, é uma situação bem difícil, mas Deus sabe e Deus pode ajudar. Então entregue ao Senhor e busque ajuda para que o casamento possa ser feito, mas dentro dos princípios. Você tem que pensar também em todo o contexto da sua família. A lição de quarta-feira falou para a gente de Isaac e Rebeca, essa história de amor, de um jovem que estava ali meditando, buscando a Deus, e de uma jovem, trabalhadora, bonita, olha, bonita mesmo, formosa, mas de caráter, que era o mais importante, além do físico, claro. Ela era bonita fisicamente, mas o mais bonito dela era o seu caráter, não tem dúvida disso, não tenha dúvida, porque o que é bonito para Deus é isso. A beleza externa é legal, é bacana, tudo bem, a gente sabe que a beleza ela muda de acordo com cada cultura, né? O que às vezes é bonito para mim não é bonito para você, e assim por diante. Mas essa mulher era formosa, ela era bonita porque seu caráter era bonito e dedicado a Deus, né? Então essa foi a história de amor de Isaac e Rebeca, que viveram uma vida não perfeita, mas de amor. A palavra de Deus nos diz ali no final da história de Isaac com ela, em Gênesis capítulo 24, que ele a amou. Veja, um casamento tem que ser consagrado em amor com Deus. Um cordão de 3 cordas, a Provérbios nos diz isso, né? 3 cordas juntas são mais difíceis de serem quebradas. É melhor serem 2 do que serem 1, né? É muito mais forte. Quando a gente passa frio, um aquenta o outro. Quando a gente precisa trabalhar, um trabalha junto com o outro. Então essa união é extremamente importante e proveitosa, tanto para o caráter, quanto para a questão de todas as questões da vida, né? Emocional, financeira, enfim. O casamento é uma bênção. Na quinta-feira nós vimos a prostituta julgada, né? Nós vimos que a grande meretriz de Apocalipse 17, ela que abandonou o povo de Deus, que buscou atacar o povo de Deus, ela é finalmente derrotada e há muita, muita alegria no céu. E a palavra aleluia aparece várias vezes ali, nos mostrando a alegria do povo do céu, por saber que finalmente a história de pecado termina e finalmente o povo do Senhor se encontra com o Senhor. Ali as bodas do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, finalmente encontra o seu povo, porque ele deu a vida. Deus é maravilhoso. E essa foi a lição que nós estudamos essa semana. Espero que você, como eu, tenha ficado feliz com esse estudo, que a gente possa crescer cada vez mais no conhecimento, no pleno conhecimento da palavra de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Digo a você que essa lição tem sido uma bênção, nós já completamos agora 3 lições. Faltam outras, né? São pelo menos 13 lições, deixa eu dar uma olhadinha. Esse trimestre serão 13 lições. Então que sejamos estudiosos, né, nas próximas 10 lições, compreendendo e buscando cada vez mais a palavra do Senhor. Amanhã nós vamos começar uma primeira parte, olha só, amanhã chama-se As Nações, parte 1, que vai ser a lição 4. Que Deus possa nos abençoar e proteger e fortalecer no estudo da sua palavra, em termos de mais comunhão, recomeço, sabendo que Deus sempre vai até nós e nunca desiste da gente. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado pelo estudo dessa semana, obrigado pelo teu carinho, amor, misericórdia, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos porque contigo temos um novo começo e nós hoje escolhemos sermos sim a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo que nos conduza, Senhor, para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nesse canal
E nessa vida é você e Deus. Deixe nos comentários o seu pedido, eu estarei orando por você de coração. Se você desejar, não deixe de curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim ele possa ser levado para mais pessoas. Fica com Deus, fique em paz, que Deus, o Senhor Jesus, te abençoe. Em nome dele. Amém. Tchau, tchau.